uma das pinturas mais importantes da história da humanidade, que retrata um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Vamos falar sobre a morte de Sócrates de Jacques-Louis David, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre uma das pinturas mais importantes, mais vistas, mais reconhecidas, mais conhecidas de toda a história da arte ocidental, que retrata justamente um dos momentos mais importantes na história do mundo, na história da humanidade, na história do conhecimento humano. A morte de Sócrates de Jacques-Louis David. Mas antes de entrarmos com mais detalhes nessa obra tão espetacular e tão cheia de camadas de significados, vou pedir que vocês deixem aquele like, assinem o canal caso não tenham ainda assinado, ativem o sininho para saber quando chegam novos conteúdos e, caso não tenham feito ainda, peço que façam agora. Então, vamos mergulhar mais profundamente nessa obra fabulosa, que tem muitos mais significados do que pode parecer à primeira vista. E através dela, como muitas vezes os grandes artistas fazem, o Jacques-Louis David não estava falando apenas sobre o evento o qual ele estava retratando, ele estava falando também sobre o tempo, o momento histórico que ele vivia. Então ele não estava falando apenas sobre o passado, ele estava falando também sobre o presente, e ele estava lá dando alguns recados para os seus contemporâneos. Sócrates é de 1787, guardem bem essa data, não é à toa, e é um exemplar do período neoclássico na França. E ela é uma pintura muito chocante, mesmo para quem não saiba nada sobre ela, o que ela está mostrando, ou mesmo sobre quem foi Sócrates. Então, mesmo que o título, A Morte de Sócrates, ou o nome Sócrates não te diga nada, quando você olha para a pintura, você consegue sentir a dramaticidade, o peso, você consegue entender, você consegue ler, como se você estivesse vendo uma cena de cinema mesmo, Você consegue entender muito bem o que está se passando ali, Você lê muito bem, o que está acontecendo na cena. E é uma cena de tamanha dramaticidade, de uma carga narrativa tão brutal, que realmente é muito impactante, O gestual, a proximidade entre o cálice e a mão, a luz lateral, o movimento das togas, a dramaticidade das expressões faciais, tudo isso joga o espectador direto dentro dessa cena e faz com que a gente compreenda o que está acontecendo ali. O Sócrates foi condenado à época por não reconhecer os deuses da cidade e por corromper a juventude, e ele foi condenado a beber cicuta. Ele podia ter escolhido escapar para o exílio, mas ele escolheu morrer. A cena aqui mostra Sócrates imediatamente antes de pegar o cálice com veneno, falando sobre como a morte não deve ser temida, mas abraçada, e sobre a perenidade da alma e da verdade. A gente percebe aqui que o Sócrates não está derrotado, está falante, desafiante e apontando para o céu, para a transcendência das suas ideias, do seu legado e para a vida após a morte. O Sócrates teria, na verdade, 70 anos na época de sua morte, então óbvio que ele seria menos forte e musculoso do que retratado aqui, um homem de 70 anos não estaria na forma física retratado aqui, o que mostra que a figura aqui é idealizada, inclusive pela luz que o ilumina. Essa obra aqui tem muito a ver e remete a uma outra obra que também trata dos gregos, que é a Escola de Atenas, de Rafael. Eu tenho um vídeo sobre a Escola de Atenas, vou deixar aqui nos cards, tem muito a ver. E o Sócrates também é uma figura central na Escola de Atenas, como ele é nessa obra aqui. E lá na Escola de Atenas, o Rafael também estava fazendo a mesma coisa. Ele estava falando sobre os gregos para, na verdade, falar sobre o seu tempo, sobre a sua geração, sobre os artistas com os quais ele estava convivendo e sobre ele próprio, Então ele pegou um momento histórico lá da Grécia Antiga para falar sobre um momento histórico no qual ele estava vivendo. Então ele estava usando a revolução científica, ontológica do conhecimento da Grécia Antiga para falar sobre a revolução do conhecimento na Renascença. Então, aqui o Davi está fazendo uma coisa bastante semelhante. Ele está usando os gregos para falar não apenas dos gregos, mas também
do momento no qual ele estava vivendo. Um contraste que chama a atenção, que o Sócrates está de branco e o executor está vestindo assim um laranja, não sei se chega a ser um vermelho, né? Um laranja bem quente. E isso simboliza a força e a disciplina, dominando a paixão, a fidelidade a princípios, o comprometimento com um ideal. E eu falei que a data era 1787 e disse para vocês prestarem atenção porque não foi à toa. 1787, 2 anos depois, 1789, o ano da Revolução Francesa. Então, ou seja, ele pintou isso aqui 2 anos antes da Revolução Francesa. Então, quando eu disse que ele estava falando sobre o momento que ele estava vivendo, ele estava falando sobre disciplina, ele estava falando sobre conhecimento, ele estava falando sobre fidelidade aos seus ideais, ele estava falando sobre força, disciplina mediante as adversidades, ele estava falando sobre fidelidade a ideais, ele estava falando sobre aguentar dificuldades, ele estava falando sobre momentos de grandes transformações sísmicas, né, ontológicas, cataclísmicas na estrutura da existência humana, digamos assim. É disso que ele estava falando. E era quase como se ele estivesse dizendo, preste atenção, hein? Preste atenção. As coisas estão aí para mudar, né? Alguma coisa, percebam aí que tem alguma coisa, né? Revolution in the air, como diria, né, o Bob Dylan. E também, como diria o Bob Dylan, you better start swimming or you sink like a stone, né? É melhor aprender a nadar ou você vai afundar, porque as coisas, né, percebam. Então, olhem aquilo ali e olhem para o que a gente está vivendo, né? Talvez, como diria o Nietzsche, né, o eterno retorno. As coisas se repetem, né? A história é cíclica. A gente tende a voltar para né, para repetir certas coisas. A gente tende a, né? A humanidade não é tão criativa, as histórias não são tão inéditas, né? As coisas tendem a ter certos padrões de repetição. Então, assim como, né, eu falei, o Rafael estava olhando, né, a gente está sempre olhando para os gregos. Como o Rafael olhou para os gregos para falar sobre o que ele e a sua geração e o seu momento histórico estavam fazendo, ele está pegando aqui, né, a morte de Sócrates para falar, peraí, alguma coisa parece que vai acontecer aqui. E essa história também tem a ver com Thomas Jefferson, e que estava presente quando essa pintura foi vista pela primeira vez em público, justamente no Salão de 1787, e ele amou a pintura. Né? A Revolução Americana, né, falava justamente que democracia, liberdade, igualdade, revoltas, né, contra uma aristocracia, uma hierarquia social antiquada, tradicional, estabelecida, baseada em direito de nascimento, né, mas uns ideais completamente antidemocráticos, de privilégios cristalizados, de castas, né, assim, sociais completamente cristalizadas. Ele deve ter percebido. Thomas Jefferson olhou e falou, tô entendendo o que está acontecendo aqui. E essa foi uma pintura muitíssimo bem aceita já na época, não apenas por Thomas Jefferson, né, mas pela crítica e pela população como um todo. Talvez porque eles entenderam que ela não estava falando apenas do que ela falava. Ela falava sobre o que ela falava, mas ela falava sobre muitas outras coisas. E a influência da arte greco-romana na forma dessa pintura, né? Como eu disse lá no comecinho do vídeo, ela é um super exemplo do período neoclássico na França. E antes do período neoclássico, né, o que existia era o rococó. O rococó é do estilo dominante até então, e o rococó retratava a vida hedonista da realeza. E aqui a gente entra, né, começa a aparecer o neoclássico, né? E que é um estilo que vai se opor de forma diametralmente, né, quase que diametralmente oposta ao rococó. Então você vê como a forma também está trazendo um recado, o rococó está ficando para trás. Por quê? Porque essa aristocracia, essa forma de vida, esse hedonismo, esse prazer pelo prazer, esse luxo, essa alienação quase, né, entre aspas, né, estou me apropriando um pouco aqui do termo, então, assim, esse estilo estético que representa, que é muito ligado, né, muito próximo, muito representativo de um estilo de vida, de uma estrutura social, tá ficando para trás. Tá chegando uma coisa nova aqui, vai ser representada por esse outro estilo aqui, que é bastante diferente. E se a gente olhar para as figuras que estão ali representadas na pintura, a gente consegue perceber
um padrão interessante. As figuras que estão dominadas pela razão estão assim envergadas, eles são assim meio que geométricos, verticais, alongados, retos, né? Estão enquanto que as figuras que estão dominadas pela emoção estão horizontais, curvados, estão para baixo, aparecem como fracos, né? E o fundo liso é feito para chamar a atenção para a cena em primeiro plano, que pode ser lida muito facilmente. E aí a gente poderia ler essa pintura da direita para a esquerda, começando pelos pupilos, né, pelos alunos desesperados no canto direito. Aí a gente chega bem no meio, onde tem o encontro entre o cálice de cicuta e a mão. A gente vê o carcereiro que está com muita dor de ter que fazer aquilo, né, o executor, e aquele homem sentado ali olhando para baixo na beira da cama. Ao fundo, ali bem no fundinho, sendo levada embora, está a esposa de Sócrates, a Xantippe. Segurando a sua perna está o Crito, que era o seu aluno mais antigo e mais fiel. E se a gente contar quantas pessoas tem ali, quantas pessoas aparecem nessa figura, a gente vê que são 12 pessoas. Na realidade, tinham 14 ou 15 presentes no evento real. Aqui, ele escolheu colocar 12 para espelhar a última ceia. Não apenas a última ceia real, né? Como a última ceia, não apenas a última ceia bíblica, como também a última ceia do Da Vinci. E esse homem que está sentado na beira da cama de costas é ninguém menos que Platão. E é importante a gente lembrar que o Sócrates não escreveu nada, né? O Sócrates, ele era conhecido por aquele método que ele ia conversando, falando, muitas vezes andando, né, com os seus discípulos, e ele ia, né, tinha um método socrático de ir perguntando e fazendo um drilling quase, né, puxando as perguntas, né, dos seus alunos, mas ele não foi alguém que sistematizou todo o seu conhecimento de forma escrita. Ele não deixou livros, apostilas, seminários, nada disso escritos. Quem escreveu, sistematizou, botou tudo em papel foi Platão. Platão, que era um dos seus discípulos, foi ele que depois escreveu, sistematizou, publicou tudo que Sócrates tinha feito, uma vez que o próprio Sócrates não tinha escrito nada. De certa forma, é parecido com a própria Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por várias pessoas depois, né? Enfim, óbvio que a Bíblia é muito mais complexa, porque são muito mais textos, enfim. Mas, assim, né? Ela é escrita, foi escrita a posteriori, né? Com vários autores, né? Assim, no caso aqui, eu digo que é parecido no sentido de ter sido escrito, né? Não tem um autor, né? No caso, a Bíblia não teria um autor principal, assim, né? Não foi o próprio Sócrates que escreveu, né? Platão, posteriormente, escreveu, sistematizou, organizou tudo. Então, o que se lê de Sócrates até hoje foi escrito pelo Platão, né? De forma, como eu disse, posterior. Sócrates não escreveu nada. Quem eternizou os seus ensinamentos foi Platão. Só que no evento real da execução de Sócrates, Platão não estava presente. Inclusive, ele era muito jovem. Ele seria muito jovem para já estar num evento desse em que um homem ia ser, né, morto por envenenamento com cicuta. Então, assim, ter colocado o Platão ali foi uma licença poética que o Jacques-Louis David tomou, não apenas, né, porque ele foi a pessoa que escreveu, né, então sistematizou, né, eternizou para a posteridade os ensinamentos do Sócrates, mas também como uma referência, de novo, à escola de Atenas do Rafael, no qual os dois homens são a figura central. Sócrates e Platão são as figuras centrais da escola de Atenas do Rafael. Eles são os dois ali bem no meio do quadro. Então, faz todo sentido que ele tenha colocado o Platão aqui, não apenas, né, por ele ter sido a pessoa responsável pelo conhecimento do Sócrates ter chegado até hoje, 2023, mas também, né, por simbolizar aquele que levou o conhecimento adiante. Mas existe também uma outra interpretação possível que implicaria em você ler a obra ao contrário, no sentido contrário do que eu falei primeiro. Primeiro eu falei da direita para a esquerda, agora seria da esquerda para a direita. E que forma é essa? Da esquerda para a direita seria como uma memória de Platão. Então, como se ele estivesse se lembrando, porque você vê que ele não é mais um jovenzinho ali, né? Ele também já é um homem mais velho. Ou seja, as idades das figuras na obra não batem com as idades reais que eles tinham na época do evento. Então,
você vê que ler da esquerda para a direita é como se fosse, né, ele, já mais velho, se lembrando do que teria acontecido na sua juventude. E essa passagem do rococó para um novo estilo simboliza a passagem da Revolução Francesa para a República. Eu vou fazer também um vídeo sobre o Fragonard, vai sair daqui a pouquinho, que é tipo o grande ícone, né, do barroco, mas o Fragonard também era bem espertinho e ele também percebeu que as coisas estavam mudando, e a obra do Fragonard é cheia de perversão, é cheia de crítica social, tem um monte de camadas ali por debaixo do que a gente vê. E esse aqui, né, A Morte de Sócrates, de Jacques-Louis David, é um grande exemplo, né, dessas obras que são super poderosas, não apenas pelo que elas estão mostrando, né, pelas suas qualidades formais, pelas suas qualidades visuais, mas também por tudo que está por debaixo e pela sua absurda significância na época e para sempre, né? Uma daquelas obras que são não à toa perenes, né? Elas fazem sentido sempre. Como certas coisas fazem sentido sempre, né? Na Grécia, na Revolução Francesa, em 2023, né, continuarão fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aceito sugestões de novos temas. Peço mais uma vez o like e que assinem o canal, caso ainda não tenham deixado. Aguardo vocês no próximo. Tchau!